A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Louvamos a Deus por mais esse dia na presença dEle. Mais um culto onde nós louvamos, glorificamos, exaltamos e comparecemos diante dEle para que Deus nos dê realmente sabedoria, unção, capacidade para termos a libertação que a gente precisa, a cura que nós precisamos na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Existem tantas situações que podem nos aprisionar, nós precisamos ter muito cuidado. Onde nós estamos aprisionados. E às vezes a gente nem percebe, mas o diabo é astuto e às vezes consegue colocar você dentro de uma cela e você nem sabe que cela é essa, e ele vai consumindo tua alegria, vai consumindo teu vigor, vai consumindo tua criatividade, vai consumindo a paz, quando a gente pensa que não, já está perdendo aí muita coisa na vida e a gente não tem tempo para perder isso. É ou não é verdade? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. Essa vida é uma bênção, mas passa rápido. Passa rápido. Se a gente não se ligar, a gente perde tudo. É por isso que é importante a gente estar sempre ligadinho na palavra de Deus. É o que o Senhor Jesus nos orienta. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós, pedirei o que quiser e vocês serão abençoados e eu vou conceder. Então é importante a gente estar em Cristo, não perder essa condição, essa capacidade de estar em Cristo e que as palavras dele estejam em nós. E é por isso que a gente tem que estar sempre vigiando a nossa conduta, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, se eles estão em conformidade com aquilo que Deus deseja ou não. Porque quando não estão em conformidade com aquilo que Deus deseja, aí é que há realmente uma brecha, onde a palavra de Deus fala brecha, e o inimigo entra. Como o apóstolo Paulo fala, não dê lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente não está em conformidade com a palavra, ele tem legalidade para agir na nossa vida. E isso é que é perigoso, porque o Senhor Jesus disse que ele é inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? E quem é o amigo? Jesus. Fala com a pessoa que Jesus é mais forte, é o amigo que você precisa. Amém? Mas eu não posso negar a existência do inimigo. Porque quem falou que o inimigo existe é o meu amigo. Não diz o ditado aí? Quem avisa, amigo é. E quem está avisando a gente? O nosso amigo Jesus Cristo. Amém? É ou não é verdade? Ele que avisa, ele que fala, cuidado, vigia, Toma, pratica as palavras que eu estou mandando, que eu estou falando para vocês, estejam sempre olhando para mim, estejam sempre com o seu coração na minha vida, e aí você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. Mas eu preciso estar ligadinho no meu amigo. Se eu não estiver ligado nele, aí eu posso me descuidar e dormir. E se eu dormir, o inimigo vem e pega. Ele fala, você tem que estar vigilante. Olha quantos alertas. Você tem que estar vigilante. É ou não é? Ele não fala? Vigiar aí. E o quê? Orar é para quê? Para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Olha só. Então não é para não cair, é para não entrar. Porque depois que você entra, só a misericórdia para te tirar. Quem entendeu bem aqui? Aí você vai ficar um tempão com aquilo na cabeça, no coração, e às vezes você cai mesmo. E a pessoa, quando fala em cair em tentação, a pessoa tem logo na ideia o seguinte, é o pecado sexual, é o pecado de infidelidade. Não, tem tanta coisa que o diabo tenta você. Por exemplo, com Eva. Qual foi a infidelidade de Eva? Assim, com relação, foi lá e não fez aquilo que... Qual foi, por exemplo, o pecado de Saul? Não deu ouvido à voz do profeta, não foi isso? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, e assim por diante. O pecado de Esaú.
desprezar a primogenitura, as coisas espirituais. É ou não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado. Uma vaidade que te leva à arrogância, pisar no teu próximo. É pecado? É ou não é? Discriminar um irmão é pecado? Outra pessoa? É. A avareza é pecado? É. A mentira é pecado? Seja de qual forma for? É. Tudo isso é dar lugar ao diabo. Fala com a pessoa, não dê lugar ao diabo. É porque a vida da pessoa pensa, mas o pecado é só matar, roubar e adulterar. Não, gente. Né? Vamos colocar assim, qual o pecado de Judas? Ele vendeu o mestre, não foi? Vendeu por uma moeda de prata. Ganância não, né? E deslealdade. Então, existe uma série de coisas que às vezes as pessoas não atentam. E aí, por não atentar, o diabo entra e fala, não, fica tranquilo, olha só, o outro aqui é ruim, o outro é bom, isso aí que todo mundo faz. Fala com a pessoa que está falando, a maioria vai para o inferno mesmo, fala assim, a maioria vai para o inferno mesmo. É o que Jesus fala. E aí, porque todo mundo faz, vai fazer também, meu irmão? Deixa. É ou não é? Amém ou não amém? Porque quem disse que a porta é estreita e apertado o caminho? E poucos entraram nele. Não é o que ele fala? É ou não é? Nesse caso aí, você tem que cuidar muito da tua vida. Vigiar a tua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Você ajuda, socorre, vem lá, dá um sacode, alerta aí. Mas você não pode tomar atitude pela pessoa. Não tem como você fazer isso pela vida da pessoa. É você que tem que fazer a tua parte. Amém? Então, toda a palavra de Deus é apta, né, para orientar, para te dar discernimento, para te dar, né, sabedoria, caminho, para que você tenha uma vida próspera e abençoada no nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim, eu não posso, em hipótese alguma, dar lugar ao diabo. E aí deixa eu falar com você rapidinho aqui, gente, né, nessa entrada aqui, que já é uma entrada, né? Vou colocar assim. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, olha, quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele vai embora, vai passear, sai, né? Estava lá atormentando, perturbando a casa, estava uma bagunça. Porque tinha um capeta lá. Aí, quando ele volta, ele dá uma olhadinha naquela casa que ele saiu, e aí ele olha, a casa está limpa e o quê? Adornada, enfeitada. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, quando o diabo sai da vida de alguém, há uma limpeza, há um enfeite. Mas o problema é que as pessoas pensam assim, se está limpo e está enfeitado, está tranquilo. Igual o pessoal fala, tranquilo e favorável, não é assim? Mas não está, não. E às vezes a pessoa fica, né, vamos colocar assim, com aparência boa. A vida parece que está arrumada. Aí o diabo volta. E ele volta com quantos mais? Quantos mais? 7. Pior do que ele. Então, às vezes, a pessoa recebeu uma bênção, uma libertação, arrumou a vida, mas ela não se encheu de Jesus Cristo. Quem está entendendo bem aqui? Aí a aparência da vida daquela pessoa parece até tranquila, até legal. A aparência da vida arrumada. Só que agora o diabo, ele busca outras formas de agir na vida daquela pessoa. Aparentemente está tranquilo, está bem. Mas não é assim que na realidade o Senhor nos vê. Há uma evolução do mal na vida da pessoa. Quem está entendendo bem aqui? A pessoa fica mais inteligente, mais capaz, mais argumentativa. Deu para entender bem? Os questionamentos agora são mais perspicazes, mais sensíveis. Deu para entender bem? Mas ela já não está no centro da vontade de Deus, porque o estado dela agora é pior do que o anterior. Quem está entendendo bem aqui? Vou dar um conselho aqui para os irmãos. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia, mas a gente, pela palavra, tem que dar de graça, quem receber de graça tem que dar de graça. Fala com a pessoa que está falando assim, ó.
Não importa se aparentemente a sua vida está boa, está com um bom resultado para as pessoas, tem que estar boa e com bom resultado para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu posso até ter um bom relacionamento com as pessoas, até melhorar, né, minha performance, vamos colocar assim, né? Mas e a minha performance com Deus? E só quem pode medir a sua, vamos colocar assim, comunhão e seu estado espiritual com Deus é você e Deus. É claro que Deus mostra para outras pessoas, claro, espirituais. Você não vai enganar todo mundo o tempo todo. Quem entendeu bem que você engana alguns algum tempo, mas o tempo todo não. Então é muito importante a gente vigiar a nossa vida. Como eu estou com Deus? Como a minha vida está com quem? Com Deus. Para que eu possa ser mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém? Até aqui tudo bem? Fala com a pessoa, até aqui está legal? Ouviu bem a palavra do Senhor Jesus? Então é importante a gente estar aí ligadinho naquilo que o Senhor fala comigo, com você. Glória a Deus. Quem sabe quando está errado aí? Levanta a mão. E quem aqui já tentou argumentar para justificar o próprio erro com você mesmo? Levanta a mão. Se tu tenta contigo, não vai tentar com o outro? É ou não é verdade? Amém? Então não caia nesse erro, porque existe um outro ditado popular que diz assim, mentir para si mesmo é a pior mentira. Tem uma música secular que falava isso, né? Mas é uma realidade. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Quem vai te convencer do que é certo? O Espírito Santo fala, mas você está mentindo para você mesmo, porque está difícil. É ou não é? Você está aqui, ó, né? Você mentiu, e daqui a pouco tu vai para o outro lado. Não, você está certo, continua aí. É ou não é? Parece coisa de doido, mas é assim que funciona. É ou não é, não é? Não, mas aí, poxa, eu fiz aquilo, aí você mesmo, não, tu fez aquilo, mas porque o outro fez aquilo outro. Não pode. Glória a Deus. Amém. Para assim, falar a verdade, se arrepender, pedir perdão e mudar de direção. Aí, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus, Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vamos ler um pouquinho? Quem quer ler comigo? Amém? Então vamos ler. Ler a palavra de Deus, né? Sempre bom, né? Glória a Deus, aleluia, né? Ó, todo dia, 6 horas da manhã, né? Eu antigamente eu fazia um videozinho, alguma coisa, mas eu resolvi fazer só uma palavra, uma meditação breve, 8 minutos, 10 minutos. 6 horas da manhã, a gente faz uma oração, né, e uma meditação breve da palavra. Então, você quer começar o seu dia, poxa, eu vou lá, né, e vou ver qual a palavra de hoje. Deus vai te abençoar, 8, 10 minutinhos, seja a hora junto comigo, você está abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, vai lá no nosso canalzinho, clica lá e vai receber essa benção aí. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante dele. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perceberam. Mas logo falou com eles e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Feche os olhos, olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença.
E agora te pedir que o Senhor venha, Senhor, nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmão, aqui está um episódio, né? Lindo. O Senhor Jesus estava ensinando a multidão, falando com a multidão, curando todo mundo, e de repente ele quer orar e despedir a multidão, e mandou com que os discípulos fossem atravessar para o outro lado, para Betsaída, que era uma outra cidade que eles iam, e ele foi para o monte orar, e deixou com que eles fossem sozinhos, eles obrigou a entrar, eles de repente não queriam, não, mas vamos ficar com o senhor, uma multidão aí, o senhor vai ficar sozinho, a gente precisa se servir, comprar. Eles até pensaram, né, vamos comprar um pãozinho para o senhor, fazer alguma comidinha para o senhor e tal, aquela coisa toda. Se bem que estava ali quem multiplicava os pães, mas tudo bem, mas é um discípulo querendo ajudar o mestre. E aí, eles indo para o mar, o que aconteceu? O vento vinha, começou a bater no barco, eles começaram a ter aquela tormenta, aquele desespero, e ele vendo que estavam com sufoco, o que o Senhor Jesus fez? Eu vou lá socorrer eles. Como é que eu faço? Eu vou andando. E aí o Senhor Jesus foi o quê? Andando sobre o mar. Aí a coisa piorou. Eles estavam com medo de afundar, agora estavam com medo do fantasma que estava vindo. É ou não é? Fala com a pessoa tu está no sufoco. E de repente viu um anjo, um fantasma, deve estar pensando assim, agora vem me buscar já. Chegou a hora, é ou não é verdade? Né? Então, ficou pior a situação. E começaram a gritar. Ah, meu Deus, ai, e agora? Aí era o Senhor, ele disse, não temas, porque sou eu. E ele entrou no barco, e o barco se acalmou, né? O barco, né? Claro, a tempestade se acalmou, e ele ficou com eles ali. E aí a Bíblia diz que eles não haviam ainda compreendido a multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que quem mandou os discípulos entrar no barco? Quem? Mas o barco foi para onde? E como é que estava o mar? Revolto. Fala com a pessoa, nem toda situação que se levanta na sua vida é o diabo. É ou não é verdade? Pode ser que o Senhor quer dar um sacode na tua vida. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Ih, pastor, será que é o Senhor? Ele que vai determinar. É ou não é verdade? Amém? O importante é você não sair do barco que ele manda você entrar. Quem está entendendo bem aqui? Né? Que quando for para sair, ele vai falar, sai. E ele tem que esperar a ordem dele, a direção dele. Né? E aí as coisas funcionam. Né? E Deus vai abençoar. Outro dia, um irmão me ligou de uma outra igreja e falou o seguinte, pastor, estou com uma situação grave e tal, na nossa igreja, passando por uma dificuldade. E aí, ele falou, o que eu faço? Tal, eu falei com ele, você não faz nada. Ele, como assim? Primeiro, o que Deus mandou te fazer? Ele falou, sei lá, estou numa situação difícil. Eu falei, se você não sabe, você vai fazer alguma coisa? Fala com a pessoa, se você não sabe fazer, você não sabe o que tem que fazer, não faz nada, que vai arrumar problema. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fica quietinho até Deus determinar o que você vai fazer. Porque ficar quieto também é trabalhar quando é Deus que manda. Que não tomar alguma atitude quando todos querem que você tome, às vezes é mais difícil que você tomar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas para isso eu tenho que estar coladinho com o Senhor, para saber se é Ele que está mandando entrar no barco ou não. Aí, digamos que tivesse um outro grupo lá, e que viram Jesus mandar eles entrar, entrou também no outro barco. E foram para a tormenta. A Bíblia não diz que Jesus foi andando, caminhando para o outro barco, não. Falou? Então fala com a pessoa, se você entrar no barco por tua conta, vai ser por tua conta e risco se vier a tormenta. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Amém? Só entra ou sai do barco quando o mestre mandar. Porque ele vai garantir. Amém? Você chegar do outro lado, onde você tem que ir. Glória a Deus. Né? Então a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor fala conosco. Quando Ele fala conosco, é muito importante isso.
para nós não, né, não entrarmos em problema, em tufão, em vento, né, que a gente não, né, deveria estar. Isso é importante. Né? E essa tormenta, quem mandou? O Senhor. Jonas passou por uma tormenta. Deus mandou ele entrar naquele barco? Hein? Jesus mandou um anjo lá para salvar Jonas? Mandou foi um peixe para engolir, não é verdade? Fala com a pessoa que está quando você entra no barco e Deus não mandou, além da tormenta, um peixe ainda vai te engolir. E não deve ser bom negócio. Amém ou não amém? Amém? A gente tem que ficar atento. E aí, quando eles viram o Senhor, o problema todo é que eles ficaram atônitos, perplexos, com medo, apavorados, gritando, porque a Bíblia diz com clareza o motivo por que eles ficaram com medo. Porque ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Gente, o que tem a ver o milagre dos pães com tormenta no mar, meu Deus? O que tem a ver? Fala para mim. Tempestade, né? Com o pessoal comendo pão. Jesus andando sobre as águas com o pessoal lá, né? Partindo peixe. O que tem a ver uma coisa com a outra? Peixe tem a ver com água, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra aí nessa relação. Tem a ver, meu amado e minha amada, que nós temos que ter memória para aquilo que Deus já fez na nossa vida para alimentar a nossa fé de hoje. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Fala comigo assim, eu tenho que ter memória daquilo que Deus já fez na minha vida para alimentar a minha fé de hoje. A Bíblia fala com clareza, eles ficaram com medo porque eles ainda não haviam compreendido o milagre que Jesus havia feito. Se estava ali o Deus Todo-Poderoso, aquele que poderia alimentar milhares e milhares de pessoas, não poderiam salvá-los, foi ele que mandou eles entrar no barco. Às vezes você está passando um problema, uma dificuldade, você vem para a presença de Deus, você ora, você chora, pede, clama, grita, mas você nem se dá conta daquilo que Deus já fez na tua vida. E aí você pede com medo e não com fé. Quem entendeu a diferença aqui? Amém ou não amém? Fala comigo. Pedir com medo, clamar com medo, gritar com medo é uma coisa. Pedir com fé é outra. Quem está entendendo bem aqui? Você gritando não sabe nem o que está pedindo. A situação está apertando, você está chorando, não sabe nem o que está acontecendo na tua vida. Quem está entendendo bem aqui? Essa é uma verdade. Então, não ter memória daquilo que Deus te fez, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que já viu Deus agir na vida dela. Já agiu através da vida dela. E quando está numa tormenta, numa dificuldade, esquece tudo que Deus já fez. Se você esquecer o que Deus já fez, você vai esquecer quem é Deus e quem é você em Deus e quem é Deus para você. Aí, uma situação dessa é uma falta de entendimento. O coração está endurecido. Às vezes que o coração é endurecido. O que é o coração endurecido? Sem memória. Eu não posso deixar com que as circunstâncias tirem a paz do meu coração. Deu para entender bem? Tirem a minha fé. Senão eu não vou conseguir avançar com Deus. Eu não vou conseguir avançar com Ele naquilo que eu preciso. O diabo começa a brincar com a nossa vida por causa disso. Porque se você está com medo, está com temor, está desesperado, clamando, esquece aquilo que Deus te fez, não tem nem capacidade de agradecer por aquilo que Ele já te fez. Isso é falta de fé. E sem fé é o quê? Fala com a pessoa, você quer receber alguma coisa de Deus? Precisa de fé. E como eu já falei aqui, vou repetir para você, a fé, lá capítulo 11, é o
firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Vamos aqui, né? Estou trazendo uma informação, vamos fazer uma análise dessa informação. Amém? O que é o firme fundamento? Quem vai construir uma casa, primeiro tem que fazer o quê? O fundamento, ou a fundação, ou o alicerce, para depois colocar a casa. Até aqui tudo bem? Amém? Então, eu quero algo de Deus. É a casa. A fé é a base que essa casa vai estar estabelecida. Quem entendeu bem aqui? É o fundamento. Até aqui tudo bem? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. É isso que ele disse. Eu, para construir algo com Deus na minha vida, eu preciso ter um fundamento. E o fundamento é a fé. Porque quando eu vou para cima, eu preciso resolver isso. Eu preciso que o Senhor abençoe e desça. Aí, o que acontece? Deus vai olhar e vai, deixa eu ver se eu posso colocar o que ele está pedindo sobre a vida dele. Aí ele olha, e não tem fundamento, não tem fundação. Se eu jogar na vida dele, eu vou matar. Então, se uma casa em cima de você sem fundação, o que vai acontecer? Até aqui tudo bem, gente? Está dando para entender legal aqui? Eu estou perguntando, não é porque eu estou achando que você é burrinho, não. É porque eu também sou, e eu preciso repetir várias vezes para poder eu também, né, compreender e não esquecer. Amém? Glória a Deus. Então, o fundamento, que a gente lê isso aí 500 vezes, até grava isso. Isso é uma verdade, sem contar a história. Quantas vezes eu já li isso aí, pessoas falando para mim, é o fundamento dele. Mas é isso. A fundação é a base que Deus vai colocar a bênção que você está precisando. Então, quando você pedir uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma bênção na tua família, seja lá o que for, transforma isso em casa. Quem entendeu bem aqui? Aí você entende. Deus só vai trazer isso para a minha vida se tiver o quê? Uma base. E a base chama-se fé. Até aqui tudo bem? Amém? Deus vai olhar. Tem fé. Opa, a cura está liberada. Tem fé, a porta vai se abrir. Tem fé, a libertação chega. Tem fé, a prosperidade, a vida abundante. Seja lá o que for, tem fé. Apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, uma das epístolas, agora eu esqueci qual epístola, mas eu achei muito interessante aquela palavra dele, que ele diz assim, olha, sabe qual a certeza que nós temos na salvação? Nós temos um lugar lá, é porque a nossa certeza nos garante estarmos lá. Deu para entender bem? Olha o fundamento. Por quê? A palavra de Deus diz o quê? Que a salvação é pelo quê? A salvação é um edifício gigante. Olha, quem quer a salvação na tua vida aí? A vida eterna. Precisa ter uma fé. Amém? Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma ligação aqui, né? O pessoal moderno aí fala link, né? Uma ligação aqui. Se a salvação é pela fé, quem é salvo aí? Dão glória a Deus. Aleluia, bem alto. Aleluia. Então você tem fé. Então Deus pode trazer a salvação para você. Amém? Agora vamos ver se a tua fé realmente é um bom fundamento. Como é que você tem fé para ser salvo ou não tem para ser curado? Ou para receber algo que você está pedindo? Por quê? Fé não é a mesma coisa? Não é fé? Você não acredita? Não é a promessa de Deus? É promessa ou não é? Mas a mesma promessa que ele faz para a tua salvação, ele faz para a libertação. Ele faz para uma vida abundante. Ele faz para a resolução de um caso. Quem entendeu bem aqui? A promessa é a mesma coisa. A promessa sai da boca de quem? De Deus, da palavra.
de Deus. E se ele promete para você a salvação, se você diz que crê na salvação, você tem que crer também em qualquer outra promessa que ele fala. Entendeu a ligação dele andar sobre as águas, parar a tormenta, para a multiplicação dos pães? O mesmo poder que operou na multiplicação dos pães é o poder que ia parar a tormenta lá na frente. Como eles não tinham ainda compreendido que o mesmo poder que agiu lá era o mesmo que agiria aqui, eles ficaram apavorados e com medo, ou seja, não tinham fé. Fala com a pessoa, não tinham fé nada. Tudo contador de história. Quem está entendendo aqui, diga amém. Compreendeu bem isso aqui? Quer ver? Abra aí. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Me ajuda aí. Vamos lá. Isso aí. Rapidinho. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Você pode botar aí na tela, melhor ainda. Tem alguém que tem como botar aí? Hã? — 53, 4 e 5. Vamos lá. Deixa você ler isso para mim aqui. Tá ali? Tá lá? Olha lá. Que beleza. Verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Quem tomou sobre si a nossa enfermidade? Jesus. Opa! E as nossas dores levou sobre si. Dores e enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais 54. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Opa! Nós transgredimos e ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Nós éramos iníquos e transgredimos a lei de Deus. E ele foi ferido e moído por elas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então ele levou as dores, levou as enfermidades. Olha só, ali o castigo que nos traz a paz, ou seja, a salvação. Essa paz, o apóstolo Paulo que fala que é a paz com Deus. Quem que fez a nossa paz com Deus de volta? E quem levou nossas iniquidades e as nossas transgressões? O mesmo sacrifício que traz salvação traz cura. Ué? Não está ali o mesmo versículo mesmo? Ou você não, eu vou escolher esse aqui que é mais fácil. Ué? É o mesmo ou não é, gente? Você pode ler 500 vezes, está aí. É o mesmo sacrifício. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele nos deu paz com Deus. É o mesmo sacrifício. A cruz nos dá direito a tudo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, se eu tenho fé para ser salvo, eu tenho que ter fé para receber todas as outras bênçãos com ele. Quem está entendendo bem aqui? Quem pode dar um glória a Deus bem alto para o Senhor? Não posso deixar o diabo me enganar. Ah, não, mas a salvação é pela graça. É só depende de Jesus. Não, é a mesma fé. A salvação vem pela fé. Quantas curas o Senhor Jesus, né, falou com as pessoas assim: vai, a tua fé te salvou. Grande é a tua fé. É ou não é verdade? Seja feito conforme a tua fé. Quantas vezes foi isso? Amém ou não amém? Amém? Fala comigo. A minha libertação, a minha cura, a minha vitória sobre o mundo, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre a miséria, sobre a enfermidade, para me levar para o céu, é tudo a mesma coisa. Depende de uma fé só, em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Por isso, tem tudo a ver a multiplicação dos pães com Jesus acalmar a tormenta. Deu para entender? A Bíblia deixa bem claro. Ah, mas o que tem a ver uma ligação com outra? Tem tudo. É a mesma fé, porque a fé é o firme fundamento. Que coisas? Hein? Que coisas? Hein? Mas fala, gente, que coisa? Cura, salvação, uma porta aberta, uma libertação, é tudo. Por isso que ele não especifica ali. Fala comigo, qualquer coisa que eu precise em Deus, eu tenho em Jesus Cristo
quando eu creio na promessa dele. Amém? Então o crente tem que ter uma vida de vitória em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Essa é uma verdade. Eu não posso dividir. Essa fé é para isso, essa fé é para aquilo. Não. Fé é fé, meu irmão. Amém? Quem está disposto a sair daqui vitorioso hoje? Fala comigo assim, eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. E eu creio na minha vitória em qualquer coisa em Cristo Jesus. Qualquer coisa. E o diabo vai lutar. Agora, pastor, mas vou passar por uma tormenta. E daí? Jesus não está contigo? Amém ou não amém? Acabou. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Seja lá o que for. Seja lá o que você necessita ou precisa. O poder do Altíssimo está sobre a tua vida. E domingo nós falamos aqui. O Senhor Jesus falou assim, quando Ele vier, Ele vai falar do que é meu. Ele vai glorificar o meu nome. Então o Espírito Santo que está na igreja, quando nós falamos no nome de Jesus, Ele tem prazer em te abençoar para glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo bem aqui? Mas Ele precisa ver na minha vida o quê? Porque Deus não tem duas palavras, Ele só tem uma palavra. Então Ele não neutraliza a palavra dEle por ninguém. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém ou não amém? Não é que Deus te abençoe e venha hoje para receber a tua bênção em nome de Jesus pela tua fé. E vai ser feito conforme a tua fé. E a bênção vai ser jorrada na tua vida. Se lembra do que Jesus já fez. E fala, se Ele fez aquilo, isso aqui também vai fazer. Amém ou não amém? É isso que Deus quer na tua vida. Fica de pé, irmão.